Sobre o arcabouço fiscal, a nova regra, enfim, apresentada no Congresso na tarde de ontem. O texto acabou vindo ali, inclusive, muito parecido, né, com o que já havia sido sinalizado pelo governo. Os principais pontos são as despesas do governo, vão crescer 70% do aumento real da receita do ano anterior. O objetivo é permitir, então, que o gasto expanda em anos de melhor arrecadação e não estoure em momentos de crise. É o chamado mecanismo anticíclico. Os gastos sempre vão ter que ter este crescimento real, ou seja, acima da inflação, no mínimo ali naquela banda chamada, né, mínimo de 0,6%, máximo de 2,5%. O novo arcabouço também tem um intervalo de tolerância para a meta de resultado primário. O limite é de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Se o limite desta meta de superávit primário for ultrapassado, este excedente arrecadado, então, será direcionado para investimentos públicos. O teto desse excedente é de 25 bilhões de reais. Se o governo não conseguir cumprir o piso da meta, então as despesas só vão poder crescer, ao invés dos 70%, 50% da variação, né? Trocando ali de 70% para 50%. Mercado ainda num tom muito de cautela, muito o que se repercutir. Vamos ouvir a opinião de diversos especialistas sobre este assunto e a gente continua aqui falando mais sobre este texto. Muito bom dia para você, Felipe Nascimento. Ótimo dia, Paula. Boa quarta-feira também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, enfim, foi apresentado esse texto do arcabouço fiscal sem muita novidade. E a gente sempre falava, né? Precisa entender um pouco desse texto para saber principalmente de onde vêm as receitas. O interessante é que o texto do arcabouço parece um texto ali até um pouco sucinto, né? Poucas páginas foram colocadas, apenas 7 páginas a minuta desse texto do arcabouço fiscal, o projeto de lei do arcabouço fiscal. E eu fiquei, confesso, procurando onde que estavam detalhadas, de onde viriam as receitas, e não encontrei. Conversei com alguns economistas e eles até disseram que não encontraram também a origem das receitas. Claro que no arcabouço tem escrito qual que é a necessidade das receitas, quanto é preciso de receitas para se atingir a meta, para conseguir zerar o déficit e começar a ter superávit a partir do ano que vem, mas não está especificado de onde vêm essas receitas. O arcabouço fiscal detalha apenas que vai ser por meio da lei de diretrizes orçamentárias que essas receitas elas vão ser apuradas. Além disso, o governo ainda tem uma série de questões tramitando no Congresso Nacional que podem elevar as receitas. É bom deixar destacado que o próprio ministro Fernando Haddad falou que não vai ter aumento da carga tributária, apenas, de repente, alguma revisão de carga tributária para alguns setores ou retirar desonerações. Então esse é um ponto. Outro ponto é que eu li bastante gente falando que esse arcabouço fiscal é tido como expansionista, porque o governo vai continuar gastando bastante, principalmente porque a gente vai falar, inclusive daqui a pouco, sobre questões, sobre tópicos que foram excluídos do texto do arcabouço, ficar excluído do teto, do limite ali, ou seja, se fosse na regra antiga, a gente falaria que está fora do teto de gastos, mas é na regra nova, então está fora do contexto do arcabouço. Então é expansionista. Além disso, como no ano passado a gente teve uma situação ali bastante forte em relação à arrecadação, principalmente por conta da aprovação da PEC da transição, e esse arcabouço permite crescer um pouco acima do que já foi colocado como despesa, então a base já vem mais alta, né, por conta da PEC da transição. Se a base vem alta, esse limite de expansão das despesas em cima de uma base mais alta, permite gastar mais. Então, ainda existem algumas questões a serem entendidas dentro desse arcabouço fiscal, mas, no fim das contas, Paulo, o que eu li, assim, é um arcabouço ok, né, que tem esse viés expansionista, até mesmo por conta do perfil do governo ser mais expansionista. O governo do Partido dos Trabalhadores tem essa preocupação de gastar mais, de, como eles dizem, investir mais, principalmente em saúde e educação. Mas é uma regra que acaba parando em pé e mais precisa ainda de muita informação a respeito da receita, além de detalhar e melhorar
as despesas, porque justamente é a despesa onde você consegue controlar. A gente até fala bastante disso, né? Os gastos, eles precisam ser controlados. As receitas é até um pouco mais difícil você controlar. Imprevisível. Né? É imprevisível. Às vezes tem uma arrecadação maior, às vezes tem uma arrecadação menor. Se a atividade econômica ela acaba caindo um pouco, você tem menos arrecadação de tributos. Se a inflação sobe, você tem mais arrecadação de tributos. Mas, por outro lado, você acaba não controlando essa situação. Já a despesa é mais fácil passar a tesoura e cortar e refazer um orçamento de despesa, né, Paulo? Exatamente, Felipe. São pontos muito importantes, né, que você acabou levantando em relação a esse texto, né? Até porque, ainda assim, né, como você falou, não traz claramente de onde, né, vão vir, na verdade, as alternativas que trarão mais receita, até porque a gente está falando, a receita ela não é, ela é variável, né? Na verdade, você consegue se controlar a despesa e não a receita, e esse texto ele está muito focado nas receitas, né? Então, assim, faltou e ainda faltam ali, acho que pontos importantes para o mercado em si entender como que o governo vai conseguir trazer, né, essa receita a mais, principalmente o próprio Haddad já havia comunicado possibilidades, né, de não aumentar o imposto. A gente tem uma reforma tributária a ser ainda votada, discutida, colocada em discussão, né, longe ainda de ter, de repente, uma aprovação neste primeiro semestre, mas a gente já viu ele colocando, principalmente alguns pontos em relação a taxar a questão dos games, e depois nós vamos falar sobre essa taxação que havia sido, né, colocada em relação à tributação das compras internacionais e que acabou tendo uma pressão ali muito maior pela ala do governo, fazendo até o momento, né, um recuo nessa situação que a gente depois vai abordar mais, mas a gente vai vendo que as medidas que são impopulares, elas acabam sim ainda tendo impacto ali para o governo, né, essa possível taxação, que seria ali, né, uma dessas fontes de receita, ela agora, até o momento, então suspensa, depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente vê que o governo, ele ainda não traz especificamente de onde virão essas receitas para serem aí possíveis, né, equalizar, zerar esse déficit público. Então, essa proposta, na verdade, né, Felipe, a gente precisa entender se ela é realmente sustentável. O governo fala em ser crível, mas a gente precisa entender essa expansão, principalmente em relação dos gastos, tem um teto, tem um limite, mas tiveram várias exceções também. Inclusive, essas exceções que precisamos ali ficar, acho que, muito atentos. O mercado deve ainda avaliar. Houve, né, acho que uma divisão ali por parte do mercado, né? Muitos analistas destacaram essa nova regra, como você falou, está longe de ser o sonho ideal, mas também não é um pesadelo, como havia também ali uma grande preocupação que pudesse ser um pesadelo, né? Pelo menos traz uma sinalização de um controle fiscal, que acho que esse é um ponto muito importante. Se será respeitado, já é outra história. Mas muitos analistas destacam aí que a regra, a preocupação maior, ela está muito mais fundamentalizada nessas receitas, que é algo que realmente o governo não tem como controlar. Pois é, o que eu mais ouvi, Paula, no mercado é o seguinte: alguma regra fiscal é melhor do que nenhuma regra fiscal. Esse é o ponto pacífico entre os atores do mercado com quem eu tenho conversado, principalmente pelo fato de que o teto de gastos já havia sido furado, refurado e quebrado e caído, enfim, não tinha mais teto de gasto. O teto de gasto foi uma regra muito importante até determinado momento, mas em algum momento ali do último ano ele foi furado e não tem mais teto de gasto. Então, ter alguma regra fiscal, mesmo que não seja ideal, ela já é muito melhor do que não ter nenhum tipo de regra fiscal. E eu separei alguns pontos aqui importantes que muita gente tem comentado sobre esse novo arcabouço, que é o seguinte: o texto do arcabouço criou um risco ali, ou pelo menos uma interpretação de muitos economistas, que o risco é do governo ter criado essa regra expansionista justamente para ter a possibilidade de aumentar os gastos, de gastar ainda mais. O governo trabalha com um crescimento real da receita de aproximadamente 8%, são 7,8% no ano que vem. É muito difícil de entregar esse crescimento de 8%, porque historicamente, desde 2011 até o ano passado, o crescimento médio dessa receita real é de pouco mais de 1%. Então o governo trabalha com um número próximo de 8%, e o rendimento médio e o crescimento médio da receita é de cerca de 1%.
Os economistas também estão avaliando que é muito difícil o déficit ser zerado no ano que vem, porque seria justamente necessário elevar muito a receita para isso acontecer. E a proposta é muito ousada do governo de, em apenas 2 anos, né, 2023 e 2024, zerar o déficit público para começar a ter superávit já em 2025. Então, toda a atenção sobre o arcabouço acaba recaindo sobre a origem das receitas e justamente é preciso que elas sejam apresentadas rapidamente, até mesmo para o mercado ter subsídio, ter informações para poder fazer suas contas e entender exatamente de onde que vem esse dinheiro para conseguir fechar essa conta que o governo está propondo. E tem alguns pontos de atenção também, viu, Paula? Ao contrário do teto de gastos, o arcabouço fiscal não prevê a responsabilização do governo federal em caso de não cumprimento das regras. Não prevê crime de responsabilidade como havia no teto de gastos, e isso, claro, provavelmente foi desenhado para que não haja imputação de crime de responsabilidade caso a meta não seja alcançada. Consequentemente, não haja nenhum processo de impeachment contra o presidente Lula. Justamente, o que vai acontecer caso não haja a meta, caso não seja batida a meta? O presidente Lula vai ter que enviar uma carta ao Congresso Nacional com os motivos pelo não cumprimento e também algumas sugestões de medida de correção. Então, anteriormente, tinha crime de responsabilidade, tinha a possibilidade de imputação de crime de responsabilidade e impeachment, agora não vai ter. É claro, a gente sabe que o cumprimento dessa meta é muito difícil, justamente por conta dessa situação de ter que levar receita, de ter que zerar o déficit, começar o superávit. Então isso já era meio complicado de colocar. Então, se estivesse no texto a imputação de crime de responsabilidade, seria praticamente um tiro no pé do governo. Então essa parte, esse trecho de crime de responsabilidade foi retirado do arcabouço. Paula, vamos ver como que vai ser, né, Felipe? Isso ainda vai para a Câmara. Ainda vai para a Câmara. Vai ter discussões. A gente tem... O Senado. Vai para o Senado e a gente vai ver ali as bases, né, os partidos, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre o Lira, mas ainda tem muita discussão. Vamos ver, né? Só vale lembrar que esse texto foi apresentado e pode sim sofrer ainda alterações, e esses são pontos importantes, esse ponto principalmente, até porque o arcabouço foi visto aí, tem sido, né, visto como muito otimista, inclusive pelo próprio governo, em conseguir zerar esse déficit público já para o ano que vem, mas vale lembrar que o não cumprimento, esse ponto que o Felipe trouxe aqui agora, né, de não se tornar aí realmente um crime de responsabilidade fiscal, é algo muito importante que deve ainda ser debatido lá tanto na Câmara quanto no Congresso, no Senado também, no Congresso como um todo, né? O objetivo, inclusive, do arcabouço de zerar esse déficit público no ano que vem e já entregar um superávit em 2025, né? Que a gente está falando aqui de ser muito otimista, é pelo menos, né, aí a previsão do governo diante, né, desse texto apresentado. A ideia principal é controlar a dívida pública e tentar reduzir ao máximo a inflação, além de dar mais estabilidade, estimular investimentos privados e também acabar proporcionando ali uma previsibilidade.